Fala pessoal de Gêmeos, tudo bem? Vamos lá para sua leitura, vamos ver o que nós temos aqui. Para Gêmeos. Simplicidade, simplificando alguma coisa para ter uma melhor compreensão, para ter um melhor entendimento. Aqui eu vejo também que vocês vão estar priorizando a qualidade de vida, né? O seu bem-estar, a sua sanidade mental. Eu vejo você se priorizando aqui, tá? Simplificando alguma coisa também que tá na sua mente, alguma percepção que você tem, para você ter, igual eu disse, né? Um entendimento, para ficar mais claro. Alguma coisa para você vai começar a ficar mais claro aqui, tá? Aqui também me veio uma coisa, tem coisas que não vale a pena resolver, tem coisa melhor evitar. Entende? Quando a gente tenta resolver um problema e nessa solução tem que avaliar muito bem. Eu vejo isso que vocês vão estar fazendo, avaliando muito bem. Porque assim, às vezes a gente vai tentar resolver um problema e a gente cria mais 10. Entende? A gente cria mais 10. Então o que é melhor fazer? É melhor nem resolver. Desviar, tá? Tem coisas que a gente não precisa enfrentar, mas o desvio é mais prudente, é mais sábio de alguma forma, tá? Porque às vezes o ego, ele quer resolver tudo, né? Pra ter aquela sensação de super-herói, né? Nossa, eu resolvi, eu enfrentei e tal. Mas às vezes é melhor ser um ser humano do que ser um super-herói. Porque ser um ser humano, você vai ter mais paz do que se você for um super-herói, tá? Indo com a correnteza, As de Copas. Ouvindo o seu coração, né? Isso que eu falei. Saindo das premissas do ego, né? Aí, ó, da mente, ó, né? De querer criar problema, de querer achar solução para coisa que nem aconteceu ainda, de algum modo, entende? Você saindo disso para ouvir, para dar voz ao seu coração aqui, de algum modo, para ter paz. Aqui eu vejo uma semana você preferindo ter paz do que você ter razão, entende? Se eu tiver razão, né, isso alimenta meu ego de algum modo, só que tira a minha paz. Então eu vou decidir permanecer com a minha paz, permanecer com a minha tranquilidade, permanecer com a minha sanidade mental, com a minha tranquilidade. Entende? Do que alimentar meu ego com alguma coisa provando que eu tenho razão de algum modo, tá? Maturidade, né? Maturidade. A mente. E aqui também parece que vocês já fizeram isso, né? Vocês já fizeram isso e viu o resultado. Você já foi pro lado oposto, você já tentou ter razão, você já tentou provar que estava certo de algum modo, né? E não foi muito legal, você não gostou muito do resultado. E agora eu vejo você indo para um outro caminho aqui, um caminho mais leve, tá? Porque o As de Copas, ele me fala, ele é um reinício. Então a gente chega no 10 de Copas, que passou por todos os estágios emocionais, para iniciar no As de Copas. Entende? Então é você renovando o seu emocional, você iniciando uma nova vertente emocional. Ou seja, como é nova, né? As suas ações, as suas atitudes vão ser diferentes do que as atitudes do seu passado. Espírito brincalhão, valete de paus. Então, você vai estar querendo aqui priorizar a sua leveza, a sua criatividade, a sua criança interior aqui, de algum modo, porque a criança, ela não tem necessidade de resolver problema, né? Então, você vai estar querendo se safar aqui de problema, querendo uma leveza, tá? Principalmente aqueles problemas que não são seus, né? Ó, 5 de paus, que é a totalidade. Momento da colheita. Aqui também, para outros, eu vejo você passando por um conflito de uma forma leve, sabe? Sempre quando a gente vai solucionar um conflito que a gente precisa solucionar de alguma forma, se você não conseguiu evitar, igual eu disse aqui, né? Porque tem conflitos que a gente não consegue evitar, por quê? Porque é necessário, né? A gente não é uma coisa superficial, é necessário pra gente adquirir uma certa maturidade, uma certa evolução, tá? Então, se for esse o seu caso, eu vejo você enfrentando esse problema, enfrentando esse conflito de uma forma leve. E como você vai estar enfrentando isso de uma forma leve, você vai ver simplicidade nisso. Você vai ver simplicidade, você vai ter clareza sobre isso. Você vai ter leveza, né? Confiança, de algum modo. Não vai ser uma coisa que vai te tensionar, que vai te causar dor de cabeça, que vai te causar
frustração, mas é uma coisa que vai vir para você amadurecer de alguma forma. E você vai, é como se fosse uma farinha, esse daqui é como se fosse uma varinha mágica. Você vai, plim, pronto, solucionou tudo. Plim, solucionou tudo, sabe? E eu vejo você conseguindo, tendo sucesso. No momento da colheita, você tendo um sucesso disso, tá? O que eles estão falando aqui? Às vezes a gente fala assim, eu não vou levar desaforo para casa, né? Mas é melhor, às vezes, depende muito da situação, né, pessoal? Porque às vezes é melhor você levar o desaforo para casa, porque no meio do caminho você joga no lixo. Entende? Você consegue, né? No meio do caminho, você leva o desaforo para casa, mantém a sua sanidade, mantém seu controle ali, seu controle emocional na situação. Só que na hora de você voltar para casa, no meio do caminho, você joga esse desaforo no lixo. E aí pronto, acabou o problema. Entende? Ó, controle, exatamente, aqui é uma semana de controle, é uma semana de controle no bom sentido, lógico, no sentido positivo, né? De você controlar sua mente para que ela não fique arrumando, perdendo energia, arrumando solução para problema que nem existe, ou então criando problema que ainda nem existe, entende? Só pelo âmbito de criar, ou pelo menos pela coisa que está no automático, pelo hábito, entende? Então, é você tirando a sua mente no automático e assumindo o controle dela aqui, rei de espadas, né? É você entrando em algo que vale a pena, que vai te trazer crescimento, não em algo que vai apenas preencher seu ego, somente alimentar seu ego de algum modo, tá? Porque o rei de espadas, ele me fala de alguém maduro, de alguém que sabe, né? Que tem objetivos naquilo que está fazendo. Então, eu vejo que tudo que vai acontecer na sua semana, você vai ter um objetivo, você vai ter um propósito, tá? E esse propósito não vai ser infantil, vai ser um propósito adulto, vai ser um propósito maduro aqui. Por quê? Porque você vai entrar no jogo aqui para ganhar, você não vai entrar em jogo para perder, tá? Momento da colheita. Criatividade, a Imperatriz. Receptividade, os amantes. Aqui, se você tá entre a mente e o coração, eu vejo você optando pelo coração aqui, porque os amantes, ele caiu debaixo do Ai de Copas. Então, é você optando pelas vontades do seu coração, né? Pela paz, pela tranquilidade, pela serenidade, de alguma forma. Para outros aqui, eu vejo você arrumando uma solução criativa para solucionar um conflito da melhor maneira possível. E a espiritualidade vai te ajudar nisso, porque aqui a gente tem a receptividade, né? A espiritualidade te ajudando nisso aqui, tá? Sabe o que tá acontecendo aqui? Transformação, ou sofrimento, ou forasteiro. Sabe o que tá acontecendo aqui também? Você tá com um canal bastante aberto aqui. Eu vejo vocês bastante receptivos. Então, às vezes você acaba captando coisas que não são suas. Às vezes você acaba sabendo coisas que nem é pra você saber. Entende? Porque só vai te dar dor de cabeça de algum modo. Então, você vai estar bastante receptivo aqui. Então, só que essa receptividade, ela veio pra te ajudar a ter um controle emocional. Sabe quando você tá lidando com alguém ou lidando com um grupo e aí você capta a real intenção de uma pessoa? Só que você capta aquilo só pra te dar raiva, na verdade, porque você não pode fazer nada, né? Na verdade, você não pode fazer nada ali. Às vezes não é nem com você diretamente, às vezes é com outra pessoa, só que você sabe da real intenção. Só que o que você faz com aquilo que você sabe? Às vezes não é nem pra fazer nada, mas é pra você, pra te disciplinar a ter um autocontrole com as informações que você recebe. Tá? Isso aqui tá muito assim, tipo assim, pode ser que você é muito receptivo, que você recebe informações, que você intui, que você percebe as coisas, tem uma percepção, porque Gêmeos é o signo da percepção, porque se fala aquilo que se percebe. Não tem como a gente falar uma coisa que a gente não tá percebendo. Então primeiro vem a percepção, para depois vir a fala, para depois vir a comunicação, de algum modo. Então vocês são extremamente perceptivos,
tá? Só que nem tudo que a gente percebe, a gente precisa tomar uma ação. Às vezes a gente só tem que ter um autocontrole. E pode ser que essa é a lição que vocês vão aprender essa semana com a sua espiritualidade. É você ter um autocontrole, tá? É você ter um autocontrole aqui. Vamos ver o que é mais aqui. Sair de uma impulsividade, né? Nossa, eu percebi isso, já vou fazer. Não, calma, né? Respira, traça uma estratégia, ou se às vezes pensa, né? Tem que fazer ou não tem, melhor eu nem fazer nada, igual eu falei, né? Ou então se tem que fazer, qual que é a melhor estratégia, qual que é a melhor forma de eu fazer, qual que é a forma mais madura, qual que é a forma que não vai gerar tanto conflito, que eu vou ter uma maior leveza. É sobre isso. Ó, 3 de paus. O bobo. Nossa, aqui eu vejo você vendo uma oportunidade, uma visão de águia, né? Você vendo ter uma visão a longo alcance e tomando ações para alcançar essa oportunidade de alguma forma, para vivenciar essa experiência. Porque, ó, a gente tem o 3 de paus com o louco. Você vai vivenciar uma experiência que você vai enxergar de longo alcance, tá? Você vai enxergar uma coisa de longo alcance e você vai arriscar nisso de algum modo. Aqui é uma semana, Gêmeos, para você levar as coisas mais na esportiva também, tá? Levar as coisas mais na esportiva, uma flexibilidade, né? Mais flexível. Paciência, ó. Voz interior e a consciência. Outra lição aqui que vocês podem aprender essa semana, tá? É você aprender a sair da reatividade. Eu percebi uma coisa, eu vou agir de acordo com a reatividade. Ou seja, eu percebi alguma coisa, eu vou agir de acordo com as minhas experiências que eu passei no passado. Então isso é uma reatividade, eu já sei, tá? Sabe aquela questão, eu já sei como resolver. Sabe por quê? Porque vai usar as experiências do passado. Então você sabe de acordo com uma reatividade, não de uma intuição que você teve. E aqui é isso que eles estão ensinando você também, você ter paciência para que a espiritualidade ela te mande a resposta correta para você agir em cima dessa resposta. Agir em cima dessa intuição, não dessa reatividade. Porque aqui a gente tem, ó, As de Espadas, que é uma consciência, é uma informação que chega até você, é uma verdade que você tem acesso, tá? Aí depois a gente tem 7 de Ouros, que é a paciência, tá? E depois a gente tem a voz interior. Entende? Então, são informações de intuições que você vai receber, que você vai agir de uma maneira estratégica, de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, de uma maneira até mesmo espiritual aqui, tá? Sair de uma reatividade, né? E com isso, com a prática disso, você vai adquirir aqui um autocontrole. Um autocontrole, tá? É sobre isso. O que mais aqui para Gêmeos? Ó, sucesso. E aí você tendo olha, olha que legal, o 6 de paus caiu debaixo do 5 de paus. Igual o conflito, seja ele interno ou um conflito externo que você tá vivenciando de alguma forma, vai ter sucesso. Você vai sair vitorioso disso, tá? Você vai ter o melhor resultado possível em cima dessa situação. Aqui eu vejo também um reconhecimento, porque a gente tem um momento da colheita do lado. Um reconhecimento, tá? Transformação, integração. A gente tá, igual eu falei no vídeo de Aquário, né? A gente tá cheio de tensão no céu. Você vê ali o mapa astral, que tá o céu do dia, né? O céu da semana, na verdade, tá cheio de negocinho vermelho, tá cheio de quadratura, oposição, deve ter umas 6, mais ou menos, né?
De 15 tem 6, quase metade do céu tá em conflito, né? Os planetas ali ter um contato. Então aqui é você encontrando uma harmonia dentro de você, mas para você encontrar harmonia é como se fosse dois ferros, duas peças que se encaixam. Só que elas estão muito, como é que eu posso dizer? Elas não estão prontas. Elas se encaixam, essas peças, tá? Pode ser até um relacionamento, aqui porque a gente tem os enamorados, né? Um é a completude do outro, é a complementaridade do outro, tá? Só que eles não estão prontos. Então, seja lá o que for aqui, você vai encaixar aí na sua realidade, né? Tem duas coisas que precisam se encaixar, seja dentro de você, seja alguma coisa que você vai vivenciar, seja um relacionamento, foram feitas para encaixar uma na outra. Foram feitas para isso. Só que elas não estão prontas. Então precisa de um atrito, né, para poder lixar, né, para poder lixar os excessos, para poder lixar aquilo que precisa ser moldado, para poder no final essas peças se encaixarem. Entende? Então, esses atritos que tem no céu é para isso, é para realmente ter um atrito, né? Ter um atrito dentro da gente, ou na situação que a gente está vivenciando, e a gente ter um autocontrole para poder entender que os atritos, que os conflitos fazem parte da vida, que eles vêm para uma evolução, que eles vêm para uma maturidade, porque depois que passa isso, na semana que vem, vai ter um encaixe perfeito, vai ter um entendimento perfeito, vai ter um relacionamento mais saudável. É sobre isso, entende? É sobre isso aqui, porque no final ambos passam por uma transformação, né? Ou você, pelo menos aqui, passa por uma transformação, passa por finaliza aquilo que precisa ser finalizado, tá? E obtém uma cura, obtém uma integração, obtém um encaixe, obtém uma organização, seja interna ou externa, tá bom? É isso que eu vejo pra Gêmeos. Beijão e até mais.